Bom dia, primeiro ano de Geografia, vamos para a semana 2. Vamos falar sobre o processo de urbanização no Brasil. Tá bom? Algumas coisas vão se repetir da outra aula. O boom da urbanização brasileira acontece a partir de 1940 até 2010. Então, como eu já falei, a industrialização e a urbanização estão relacionados. Então foi nesse período que o Getúlio Vargas e o JK começaram a investir na indústria brasileira e, consequentemente, o urbano começou a existir. Consequentemente, o êxodo rural cresceu, as pessoas abandonam o campo e vão morar nas cidades. Não é? Então, o maior foco de urbanização no Brasil, coisa que vocês também já sabem, obviamente, é a região sudeste do Brasil. Se é a indústria, se é o crescimento econômico que define a urbanização, temos aqui o sudeste brasileiro e o litoral do Brasil. Né? O nosso desenvolvimento, como vocês já estudaram em história, as capitanias hereditárias, ou na nossa economia, começa no litoral. Não é? Então, o litoral brasileiro é que vai ter maior desenvolvimento, porque lá que começou, lá que tem mais tempo, lá que é mais tempo ocupado, então lá tem mais capital, a economia é maior, então obviamente que o urbano vai estar no litoral, claro. Né? A hierarquia que eu citei na outra aula, a hierarquia das cidades. Então você tem uma metrópole, esse esquema tem na apostila. Uma metrópole global, nacional, regional, centro, regional e vila. A metrópole global é aquela que se relaciona com o mundo, São Paulo. Metrópole nacional é aquela que tem importância, pujança nacional, Brasília e Rio de Janeiro. Metrópole regional é aquela que tem importância na região, as capitais do Brasil, Aracaju, Porto Alegre, Manaus, Porto Velho. Centro regional é aquela que tem importância ali naquela localidade. Santos, Ribeirão Preto, Campinas. E a vila é a cidade local. Tá bom? Então é a hierarquia. Por que uma hierarquia? Porque uma respeita e depende da outra. Tem coisa que você só vai achar em São Paulo. Tem coisa que você vai conseguir achar em Santos. E tem coisa que você consegue aqui na esquina, na Praia Grande. Então é uma variação. Tá? E os problemas urbanos do Brasil, todo mundo sabe, o Brasil é cheio de problemas, o crescimento foi desordenado. Então, óbvio, falta de moradia. Teve já o Minha Casa Minha Vida, agora tem o Minha Casa Verde e Amarelo, para tentar dar mais casas para as pessoas. Né? Tem o CDHU, que é um programa que tenta incentivar a aquisição de casas próprias. Né? Temos aglomeração, ou seja, cidades superpovoadas, e aí vai gerar vários problemas. A aglomeração agora no Covid gerou o quê? Uma doença, a espalhada de uma doença contagiosa. E como outras e várias outras já aconteceram. Né? Especulação imobiliária, os locais onde tem mais acesso à saúde, educação e segurança são mais caros. Gera o quê? Muito dinheiro por trás, especulação de imóveis, aumento do preço. Falta de saneamento básico. Se a cidade ela cresce desordenada, você não consegue urbanizá-la de maneira adequada, consequentemente você vai ter problemas de saneamento básico. Lixo. Antigamente ainda era nos lixões, hoje em dia começa a mudar a situação e você tem mais aterros sanitários. Antigamente o lixo de uma cidade imensa era colocado em um lixão, né? Aquele lixo acumulando, se decompondo, as pessoas mexendo, os animais mexendo, aquele lixo, sai o chorume, né? Que é um líquido químico. Esse líquido entra no solo e começa a afetar o solo, a destruir os nutrientes do solo e do lençol freático. Nós temos também aqui, obviamente, enchente, né? Muito asfalto, sem escoamento de água, choveu demais, enchente. Violência, nem todo mundo tem as oportunidades, a cidade começa a crescer tanto que fica tão distante do cara sair daqui para ir trabalhar. Onde é que você mora? Mora na zona tal? Não tem emprego não. Então isso vai gerar problemas com ramificações, outros problemas sociais. Né? E a mobilidade, é claro, né? Já pegou o trânsito da divisa Santos-São Vicente, 6 horas da tarde, ou do ferryboat Santos-Guarujá, ou de São Paulo, na Marginal Pinheiros? Impossível, né? Então problemas de locomoção. Mesmo você comprando um carro, você não consegue se locomover mais rápido. Né? Nós temos aqui a megalópole brasileira, né? São Paulo e Rio de Janeiro. Onde se concentra, nesse perímetro aqui, se concentra a maior parte do poder brasileiro.
só para a gente ter uma noção, né? Para a gente lembrar, você tem a sede da Globo, Bandeirantes, Record, RTV, SBT, Veja, Abril, Jovem Pan. Você tem a sede das principais empresas nacionais e internacionais. Você tem a sede dos principais bancos nacionais e internacionais e as principais empresas de negócio do país. Você tem a sede da Bolsa de Valores do Brasil. Você tem a sede das principais empresas exportadoras. Você tem o Porto do Rio de Janeiro e o Porto de Santos. Então isso forma uma megalópole. O fluxo econômico brasileiro está concentrado aqui, né? Então você tem uma megalópole aqui, e essa megalópole ela se liga por meio de várias cidades importantes, como por exemplo, Diadema, Santos, Cubatão, que tem o polo industrial, Angra dos Reis, que tem a parte petrolífera, né, Cabo Frio. Então é toda uma região interligada que forma a megalópole, né? E para a gente terminar, hoje ainda tem o processo de desmetropolização. Hoje, ao contrário, muita gente sai da cidade grande e vai para uma cidade menor, sai de São Paulo e vem para Santos, sai de Santos e vai morar sei lá, no Guarujá. Por quê? Porque enfrenta menos esses problemas todos. Então é um processo de desmetropolização, né? Então esse é o capítulo 2 da apostila.